Você sabe quem foi Cláudio Besserman Viana? Talvez você não o conheça por esse nome, mas eu tenho certeza que ele arrancou muitas risadas de milhões de brasileiros. Eu estou falando do eterno Bussunda, o humorista que fez sucesso no Cacete Planeta Urgente. Eu sou o Brad Pitt! Eu sou o Brad Pitt! Eu sou o Brad Pitt! Hoje eu vou contar um pouco da vida de um dos melhores humoristas que o Brasil já teve. Desde os tempos da faculdade, quando ele se vestia de cego e pedia dinheiro em ônibus, até o fim da sua carreira e vida, quando ele interpretava o jogador Ronaldo. Eu sou Benjamin e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Cláudio nasceu no dia 25 de junho de 1962, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Luiz Guilherme Viana e Helena Besserman Viana. Cláudio cresceu sendo um torcedor fanático do Flamengo, time da cidade em que nasceu. Cláudio, ou melhor, Bussunda, era uma pessoa simples e assim permaneceu mesmo depois de fazer sucesso na televisão. Mas, vem cá, vocês já pararam para pensar o porquê do apelido Bussunda? Teria alguma relação com bunda? E então, algum palpite? Olha, pode até parecer engraçado, mas segundo o próprio humorista, o apelido era uma mistura de coisas que ele mais gostava na vida. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pode tentar pensar maliciosamente na palavra. Se ainda assim não desvendar o sentido do apelido, procure a explicação aqui, com certeza nos comentários. Ainda existe a versão de que o apelido possa ter surgido com a mistura dos nomes Besserman e Sugismundo, surgindo o apelido Bessermundo, que mais tarde se transformaria em Bussunda. Eu prefiro ficar com a explicação do próprio Bussunda. Eu era chamado pelo sobrenome Besserman, aí virei Besserimundo por causa do Sugismundo, e o Bussunda é uma corruptela disso. Não temos muitas informações sobre a infância de Bussunda, mas sabe-se que ele era um daqueles filhos que deixava a família um tanto quanto preocupada. Sempre cercada de revistas Placar e Playboy, Bussunda gostava de frequentar a Geral do Maracanã. Helena, mãe do humorista, educou seus filhos exigindo uma única coisa. Ela pedia que eles jamais abrissem mão dos livros e dos hábitos de leitura, e assim eles fizeram. Existe um caso engraçado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Durante a adolescência, o pai de Cláudio deu a ele uma quantia em dinheiro para fazer sua matrícula em um curso de inglês. Bussunda acordava todos os dias na hora da aula e nunca faltava. Parecia ser um aluno de fato exemplar. Entretanto, suas aulas de inglês eram bem diferentes do esperado. Na verdade, ele ia para o banco do calçadão da Avenida Atlântica e ali dormia até a hora do fim da aula. Certo dia, um conhecido flagrou Cláudio dormindo no banco e seu plano foi por água abaixo. O engraçado é que Bussunda nem tinha chegado a fazer matrícula, pois o dinheiro tinha sido gasto, digamos assim, em lazer. Bussunda não tinha muito interesse pelos estudos. Na adolescência, ele chegou a ser reprovado com nota 0 em todas as matérias. Sim, foi isso que você ouviu. 0 em todas as matérias. Quando ele passou no vestibular, Bussunda ficou em penúltimo lugar para o segundo semestre do curso de Comunicação Social da UFRJ. Em uma declaração, Bussunda disse o seguinte: na faculdade pública, meus pais não podiam reclamar que pagavam mensalidade e a faculdade ajudava no meu projeto de vida, de não fazer nada. Não me formei, mas foram ótimos anos. O cara podia até ser um péssimo aluno, mas sua genialidade para o humor compensava seu desinteresse pelos estudos. Como Cláudio tinha sido membro do PCB, ele conhecia muito bem os discursos de esquerda. Quando entrou na faculdade, Bussunda logo entrou para o movimento estudantil. O nome da sua chapa era Overdose, que tinha como ideias a famosa caipirinha do bandejão, banheiros mistos e, como ninguém queria nada com os estudos, aplicar uma ideia bem radical, mas conveniente: uma greve geral até o fim do capitalismo. O desinteresse pela vida dos estudos era tanto
que Bussunda ganhou o concurso de pior aluno da universidade, um feito que ele ostentava por considerar um motivo de orgulho. Inclusive, quando ficou sabendo do concurso, Bussunda ficou indignado. Ele não podia admitir que fosse possível haver uma comparação. Para ele não era aceitável que ninguém tivesse o direito a esse título, senão ele. Bussunda então mostrou seus números. 46 reprovações ao longo da vida universitária. E não deu outra. Ele recebeu o diploma de pior aluno. Eu não posso esquecer de citar que ele ajudava financeiramente o centro acadêmico, e de uma forma diferente. Bussunda costumava entrar no ônibus fingindo ser cego, com deficiência mental. Isso mesmo. Sua aparência, com dentes enormes saltando para fora, cabelos bagunçados e a cara gorda, o favorecia a criar o personagem. Dentro do ônibus, geralmente acompanhado do colega Luiz Noronha, eles pediam contribuições financeiras aos passageiros para ajudar o irmão deficiente. Esses fundos levantados na encenação do ônibus iam integralmente para o centro acadêmico. Por essas e outras, algumas pessoas gostam de chamar Bussunda de o humorista da boca do povo. Mas foi nos anos 80 que a vida de Bussunda começou a tomar rumo. A carreira do humorista começou quando ele trabalhou como redator no jornal humorístico Caceta Popular. O jornal tinha sido fundado pelos estudantes de engenharia Beto Silva, Marcelo Madureira e Hélio de la Penha, em 1978, e fez muito sucesso nos anos em que circulou ativamente. Nessa época, Bussunda ainda era estudante de jornalismo na UFRJ. Depois de um tempo, o Caceta Popular foi transformado em tabloide. Na primeira metade dos anos 80, o jornal era vendido em bares, na praia e na noite do Rio de Janeiro. Nessa mesma época, surgiu o tabloide mensal O Planeta Diário, que tinha sido fundado por Reinaldo, Hubert e Cláudio Paiva, ex-redatores do Pasquim. A publicação contava com a colaboração da Turma do Caceta, desde seu primeiro número. Ela chegou a vender até mesmo 100 mil exemplares por edição, um número muito significativo na época. Quanto à vida pessoal, na segunda metade dos anos 1980, exatamente em 89, Bussunda casou-se com a apresentadora Angélica Nascimento, com quem teve uma filha, Júlia, nascida do ano de 1993. Em 1987, Hubert, Reinaldo e Marcelo Madureira criaram o Vander Gleeson Show, que foi ao ar na TV Bandeirantes. O programa chamou a atenção de outros canais de televisão e, no ano seguinte, os redatores Caceta Popular e do Planeta Diário foram chamados para serem redatores do TV Pirata, um programa com quadros de humor crítico baseados na sátira. Os atores do TV Pirata, na época, eram Cláudia Raia, Débora Bloch, Marco Nanini, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, entre outros. Mas e Bussunda? Quando foi que ele começou a atuar? Bate, o que está fazendo aí atrás? Barbaridade, eu não estou fazendo nada. Não está fazendo nada, então sai e dá lugar para outro, tio. Antes de ir para a TV Pirata, Bussunda tinha sido apresentador do programa adolescente de debates, o chamado Cabeça Feita. Contudo, nenhuma dessas produções foi tão decisiva para o humorista alavancando de vez sua carreira como o show Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Pouco tempo depois, a parceria entre Caceta Popular e o Planeta Diário surgiram os programas Dores para Maiores, em 1991, e o saudoso Caceta e Planeta Urgente, que estreou em 1992, e seguiu dali em diante, com bastante ênfase. Bussunda passou a ser um dos protagonistas do Caceta e Planeta Urgente, mas mesmo assim, ele continuou sendo cronista e jornalista independente. O sucesso do programa era inquestionável, tanto que o Caceta e Planeta Urgente ficou no ar por 18 anos. O humor anárquico de Bussunda conquistou o Brasil inteiro, tanto que ele era um dos humoristas mais queridos no grupo. Nesses 18 anos de Caceta e Planeta, Bussunda interpretou muitos personagens reais e fictícios.
Ele deu vida ao personagem do ex-presidente Lula, Ulson Montanha, o melhor amigo de Massaranduba, personagem fortão de Cláudio Manuel, e Marrentinho Carioca, jogador de futebol do pior time do mundo, além do Tabajara Futebol Clube, que tinha sido inspirado no jogador Marcelinho Carioca. Mas um dos personagens mais famosos era o do jogador Ronaldo. Principalmente durante as Copas do Mundo, quando o atacante jogou no Mundial pela seleção brasileira. Como eu disse anteriormente, Bussunda era completamente apaixonado por futebol. Ele chegou até mesmo a cobrir algumas Copas do Mundo. Porém, foi durante uma dessas coberturas que o pior aconteceu. Em 2006, Bussunda estava na Alemanha cobrindo a Copa do Mundo. Vocês se lembram dessa Copa? O Brasil tinha sido campeão em 2002 e a expectativa de levar o Hexa era grande. Bussunda estava feliz. A seleção brasileira tinha ganhado da Croácia e ia jogar contra a Austrália no próximo domingo, dia 18 de junho. No dia 16, junto aos amigos do Cacete e Planeta e alguns hóspedes americanos que estavam hospedados no mesmo hotel que o humorista, Bussunda jogou uma partida de futebol. Na volta para casa, Bussunda disse que não estava se sentindo muito bem e pediu aos amigos que jogassem água na sua cabeça. Tudo parecia normal. Bussunda parecia apenas estar cansado depois do jogo de futebol. Chegando no hotel, Bussunda jantou e foi para o seu quarto. Seus companheiros ficaram preocupados e ligaram várias vezes para o quarto dele para saber se estava tudo bem. O humorista, minimizando a situação, disse que estava bem e que eles não precisavam se preocupar. Contudo, o quadro virou na manhã do dia 17, no sábado. Foi quando Bussunda relatou que não tinha dormido bem e que sentia algo estranho. Havia 2 paramédicos hospedados no hotel de Bussunda, que foram chamados rapidamente para o seu quarto. Quando os médicos estavam examinando o humorista, infelizmente, ele teve um ataque cardíaco. Os profissionais tentaram reanimá-lo por mais de 1 hora, mas o esforço foi em vão. Bussunda morreu às 8h30 da manhã, o que seriam 13h30 no horário de Brasília. Naquele dia, faltavam apenas 8 para o seu aniversário, quando completaria 44 anos, o que não chegou a acontecer. Pois naquele quarto de hotel, o Brasil perdia um dos maiores humoristas da televisão brasileira. No dia da morte de Bussunda, o Jornal Nacional mostrou umas imagens da última gravação do humorista feitas um dia antes de sua partida e que foram ao ar pelo Caceta e Planeta Urgente, na semana seguinte. A programação que exibiu os registros finais do humorista foi sinônimo de emoção e nostalgia. Pela primeira vez, o programa que tanto fazia as pessoas rirem trazia pesar e tristeza aos telespectadores ao revelar a despedida de Bussunda. O humorista foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Maria Paula, que era colega do humorista, relatou algo impressionante sobre o enterro de Bussunda. Segundo ela, durante o sepultamento do amigo, bem na hora que baixavam o caixão, o Brasil marcou um gol na Austrália, pela Copa do Mundo. Ela relatou que foi uma situação estranha e inusitada, onde Bussunda estava sendo sepultado e, ao mesmo tempo, a cidade do Rio de Janeiro explodia de alegria ao comemorar o gol da seleção. Algo que talvez nem seria estranho para um homem que estava acostumado a ver alto astral e bom humor por todas as partes. Infelizmente, Cláudio Besserman Viana deixou este plano de modo súbito. Contudo, suas piadas estão eternizadas na memória dos brasileiros e na história da televisão brasileira. Por hoje, é só. Até o próximo. Até o fim da sua carreira e vida. Começo, talvez não. Talvez a gente consiga pegar um pouquinho mais adiante, não, porque o começo ficou legal. O desinteresse. Que Bussunda ganhou o concurso de pior. Bussunda.
Um feito que ele ostentava. Vamos de novo. Tá, vamos ler esse parágrafo inteiro antes? Ó, porque tem mais coisa. Pouco tempo depois, com a parceria entre o Caceta e o Popular, ficou estranho isso. Volta aí.